Olá, eu me chamo Fernanda Fedrizzi, sou doutoranda em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje vou apresentar o meu artigo, que é Um Lugar, a publicação digital centelha como meio de construção do lugar de vista. Partindo de reflexões sobre o conceito de lugar, organizei a primeira chamada da publicação digital centelha, cujo tema é a pergunta: o que é um lugar? A chamada foi idealizada como continuidade da pesquisa desenvolvida no mestrado em artes visuais, na UFPEL, e a partir do projeto de pesquisa de doutoramento, realizado na URGS. Apresento o conceito de lugar de vista associado ao lugar e a arte orientada pelo ao lugar, traçando aproximações e distanciamentos com outros conceitos já conhecidos, como espaço, não lugar e site. Partindo das reflexões surgidas até o presente momento, trago, primeiramente, a possibilidade de compreensão do lugar como trânsito, percurso ou deslocamento do pensar, como possível norteador de um processo de criação e uma prática artística, e não necessariamente como localidade material. É nesse sentido que surge o desejo de compreensão do conceito de lugar a partir dos entendimentos de outras pessoas, por meio de um projeto de interpretação coletiva da pergunta: o que é um lugar? Acredito que tal processo pode auxiliar no entendimento daquilo que é percebido por meio do lugar de vista como prática artística e sobre como o fruto dessa percepção é escrito, compreendendo, assim, por onde é possível romper com as possíveis limitações da língua e da linguagem, dos sentidos e significados, e então permitindo a concepção de novas palavras e expressões para o que já está dado. Inicio traçando reflexões acerca do lugar e das palavras. O conceito de lugar é peça-chave, portanto, é preciso citar outros conceitos, como espaço, não lugar e site, ou arte site-oriented. O dicionário define lugar como espaço ocupado, sítio. Marc Augé diz que se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar. E ele também diferencia o conceito de lugar e espaço, dizendo que o termo espaço, em si mesmo, é mais abstrato que o de lugar, cujo emprego referimos-nos, pelo menos, a um acontecimento, a um mito ou a uma história. Ele se aplica indiferentemente a uma extensão, a uma distância entre duas coisas ou dois pontos, ou a uma grandeza temporal. A teórica Mi Won Kwon diz que o site da arte vai para longe de sua coincidência com o espaço literal da arte, e a condição física de uma localização específica deixa de ser o elemento principal da concepção de um site. Sendo assim, é possível que uma produção artística que surge do pensar sobre o lugar de vista pode vir a ser uma prática site-oriented, em um lugar identitário, relacional e histórico, ainda que imaterial. Diz a Min Won Kwon que, além dessa expansão espacial, a arte site-oriented também é informada por uma gama mais ampla de disciplinas e em sintonia fina com discursos populares. Desse modo, diferentes debates culturais, um conceito teórico, uma questão social, um problema político, uma estrutura institucional, uma comunidade ou evento sazonal, uma condição histórica, mesmo formações particulares do desejo, agora são consideradas sites. Ao refletir sobre o conceito de lugar e, por consequência, sobre como se forma o conceito lugar de vista, se discute o site para além dos sentidos e significados já conhecidos. Se abre caminho para elaborações do campo do desejo e da força das denominações possíveis das palavras. A Sandra J.I. Pesavento diz que esse processo de outorga de significado é, pois, criador de realidade e instaurador da coerência que organiza a percepção de mundo. Rafael Paniagua, ainda de encontro a este pensamento, diz que a percepção afetada pela memória e pelo desejo cria e transforma a realidade material. Uma pesquisa aprofundada sobre o que é um lugar, somada às possibilidades e potências das palavras, pode contribuir para o entendimento de uma prática artística que se dá em movimento, ao longo de um percurso orientado por estes lugares. Apresento a página inicial da Centelha, que é uma publicação independente que apresenta a produção e pesquisa como algo que pode incendiar.
Profunda como as águas e intensa como o fogo, flutua pelo ar e tenta se desprender da terra. É viva. Textos, anotações, ensaios, poesias, sons diversos e uma viagem que leva para lugar algum ou algum lugar. Enjoa. É uma carta de navegação ou uma planta baixa, um rascunho ou um detalhamento. É ambivalente e contraditória. É bateção e inspiração. A publicação digital, por meio de um website, amplia também o sentido do espaço expositivo, para além dos conceitos tradicionais do site da arte, e auxiliam a pensar sobre o lugar não apenas em seu sentido conotativo, mas também sobre a construção de um meio para navegação por outros territórios. A primeira página da publicação digital Centelha traz uma reflexão a respeito de o que é um lugar e como surgiu a ideia de realizar essa publicação. E continuo numa segunda página criada posteriormente. Não sei o que é, e nem o que deixa de ser. Pode ser só uma palavra, ou palavras, palavras difíceis de tragar, palavras que merecem ser tragadas, palavras escritas no papel, queimáveis, incendiárias, uma mistura de fogo e ar. Não há lugar para palavras terrenas, travadas em uma só realidade, ou atiradas ao mar. Não sei não sei onde cabe um lugar, só sei que está aqui. Esses textos eram acompanhados de produções sonoras que ajudavam a construir uma ambientação para esse site e assim provocar um pensamento a respeito do que pode vir a ser um lugar. Eu também criei uma playlist com algumas músicas que me fizeram pensar sobre o conceito de lugar. Essa playlist também está disponível no Spotify. Após o período de recebimento dos trabalhos, organizei a publicação em 18 páginas, sendo que dessas, apenas 16 estão com links acessíveis para os conteúdos. Essa, então, é a lista das pessoas que contribuíram com a centelha. E a partir dos trabalhos recebidos, é possível ter alguma ideia do que as pessoas compreendem por lugar. Por meio deles, pode-se tentar compreender como se dá a construção do lugar de vista com uma prática artística orientada pelo ou ao lugar. Nos trabalhos, os conceitos de lugar e espaço se confundem. É falado da transformação de um espaço em lugar ao ser ocupado por objetos, memórias e vida. Do lugar é um cheiro, uma lágrima, um estado de espírito, nada mais e simultaneamente muito além disso. Lugar se torna um conglomerado das vivências experienciadas. Uma construção do lugar por meio da descrição de suas características com base em suas percepções acerca deles. O lugar é sujeito. Um lugar talvez seja como uma teia de aranha, um agregado produzido pelas interações entre corpos, movimentos, recursos, tempos e conexões. Talvez sejam os lugares que nos componham e nos teçam. Por fim, falo brevemente do lugar de vista como prática artística e entendo que os trabalhos recebidos na primeira chamada da publicação digital Centelha falam sobre a percepção das pessoas que me enviaram seus trabalhos de uma possível interpretação do conceito de lugar por meio do lugar de vista de cada uma delas. Ao criar por meio de palavras e expressões que buscam dar conta daquilo que é percebido e não nomeado ou explicitado, se cria também lugar na língua e outras possibilidades de escrita. Surge então a possibilidade de entendimento de um lugar imaterial, de um deslocamento do pensar, de um trânsito que ocorre por meio da percepção e das marcas, e é nesse momento que se torna possível compreender o que pode vir a ser o lugar de vista como prática artística. Concluo, então, trazendo algumas hipóteses. Primeiramente, aposto que ao criar palavras e expressões, busco dar a ver novos sentidos e significados para o que já existe e ou para o que é percebido e ainda não foi nomeado ou explicitado. Isso permite com que conceitos já conhecidos sejam reformulados juntamente com as perguntas que venham a surgir no percurso de uma prática artística
que explora o potencial da produção poética por meio das palavras. Acredito também na hipótese de que o lugar de vista, como prática artística surgida por meio da exploração da potência do lugar e da palavra, pode auxiliar no entendimento daquilo que é percebido por meio da escrita em movimento, em processo, e que se diferencia de conceitos já conhecidos como lugar de fala ou ponto de vista. Aqui estão as minhas referências. Meu muito obrigada.